Ok, abra comigo 1 Coríntios capítulo 7 e feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, do Cordeiro Santo, Pai, que nós te glorificamos, Pai, nessa madrugada. Nós exaltamos, Senhor Deus, quem o Senhor é, Pai. Pai, toda honra, glória, poder, exaltação, majestade a Ti. Espírito Santo, você tem um governo, me usa como lhe apraz, Senhor Deus. Pai, nós entramos debaixo da unção de conhecimento, da sabedoria, para que o Senhor possa manifestar o Teu reino, a Tua vontade, a Tua justiça. Pai, no nome de Jesus, é isso que eu oro e declaro, determinando aqui um tempo de amplitude e crescimento espiritual sobre a vida de cada um dos teus filhos, de forma avassaladora. Amém. Aleluia. E glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu vou só pegar vou trocar um fundinho aqui, gente. Deixa eu achar um fundinho aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dita o nome do Senhor. Deixa eu tirar isso aqui agora. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios. Vamos lá. Quero ler, que você leia o verso 1, que diz assim: instruções sobre o casamento. Então, para quem é solteiro, pega a visão. Deixa eu falar, você que é solteiro, tem uma unção de casamento no nosso ministério. O Fred já tá namorando. Tem gente aí que daqui um dia vai começar a namorar também. E daqui um dia você vai ver o tanto de casamento daí, É gente da Global que vocês conhecem, que vocês não conhecem. O que tem de gente, a unção do casamento tá sob esse ministério, tá? O que tem de gente orando, que você não tem noção. O que tem de gente orando. E eu tenho que ficar com um olho no peixe e outro no gato. Pondo anjo para acampar em tudo que é lugar para vigiar. Aí o Fred disse que vai casar logo. Eu dou conta disso aí? Não. É muita coisa. Não, e quando vê, estão... Oh, meu Deus. Melhor nem falar. É muita pressão para mim. Não, e Deus revela tudinho para mim. Tudo. Eles não ocultam nada. Vamos lá, então. Diz que o Fred... Diz que ele e a namorada dele se posicionaram numa live que eu profetizei pra ele. Falei, Fred, logo você vai casar, não sei o que. Eu até estava confortável falando com eles. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 5. Amém? Abre aí comigo agora. Só uma mãe. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Agora, quanto às perguntas que vocês me fazem em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. O que Paulo está dizendo aqui? Se você pode viver o celibato, viva ele porque é melhor para você. Se você pode viver sem um homem, sem uma mulher, viver só para o Senhor, melhor ainda, tá? Ou seja, Paulo aqui ele está reconhecendo o valor que tem, tá? O celibato, ou seja, ser um eunuco, ser alguém que não quer ter ninguém, quer viver em santidade, separado. E isso é válido para quem tem a unção para isso. Se você tem a unção para o celibato, tá? Se você tem a unção para viver isso aí, amém. É isso que Paulo está dizendo. Agora vamos ler aqui o verso 2. Mais uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, Paulo está dizendo assim, no mundo de tanta perversidade, de tanta imoralidade sexual, é bom que você tenha o seu cônjuge, para você não se perder, para você evitar cair em pecado. No mundo com tanta pornografia, com tanta corrupção sexual, perversidade sexual, é interessante que você case e organize sua vida e seja de um homem só, de uma mulher só, debaixo da bênção do Senhor de casamento. É isso que Paulo está falando aqui, queridos, tá? Né? Por causa da imoralidade sexual, né? É bom que você tenha o seu cônjuge, viva debaixo da bênção para não cair em pecado. Agora vamos ler o 3, o 4 e o 5, ok? O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E o mesmo de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido.
A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o corpo, mas sim a esposa. Presta atenção aqui, o 5. Não privem um ao outro de terem relações, ao menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por um certo tempo, a fim de dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Vamos lá, tá? Show. Vou falar abertamente, tá, gente? Vocês são tudo grande aqui, vocês não tem nenhuma criancinha aqui, certo? Posso falar abertamente? Paulo tá dizendo assim, olha, mulher, seu marido tá com vontade de ter relação, vai ter relação com ele. Homem, tua mulher tá com vontade de ter relação, vai ter relação com ela, mesmo que você não esteja com tanta vontade assim. É obrigação do esposo e da esposa suprir um ao outro as necessidades, suprir a necessidade do prazer. Paulo está dizendo abertamente isso. Ei, o seu corpo é do teu marido. Ei, homem, esse seu corpo é da tua esposa. Se ela estiver querendo, você tem que ir e se deitar com ela e satisfazê-la. Assim, a mulher também. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele está enfatizando isso daqui. Ele destaca, queridos, a importância da reciprocidade no casamento, tá? Então, ambos não devem se negar um ao outro. Mulher inventa dor de cabeça, às vezes o homem tá lá, né, inventa também as coisas, que hoje em dia também tem homem que inventa as coisas, tá? Agora, Paulo está dizendo assim, mas se por acaso vocês se abster de relação íntima, por um tempinho, né? Por um tempo eventual, uma semana, 5 dias, 3 dias. Queridos, eu acredito que não pode ser mais que uma semana não, tá? Vamos supor, vamos fazer aqui um tempo de oração, um tempo de dedicar em jejum. Porque, queridos, muitas vezes, eu aposto, fez 7 dias só na água. E a gente fica fraco, não tem nem força para fazer nada. Tá? Estava falando abertamente, por quê? Quando nós jejuamos, a nossa energia cai demais, ainda mais quando é só na água. E nós acabamos o quê? Tendo um instinto de pôr energia aonde precisa. E não tem energia para fazer qualquer outra coisa. Então, se caso vocês quiserem entrar num período de oração, de jejum mais profundo, entrem em comunhão, combine vocês dois para esse propósito. Mas, olha o que Paulo está falando, mas não fica muito tempo não, para que Satanás não venha entrar. Não fica aí muito tempo negando um ao outro, porque senão Satanás vai tentar um de vocês, tá? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Então Paulo disse assim, olha, mulher, satisfaz seu marido, homem, satisfaça sua mulher, o seu corpo não é seu, tá? O seu corpo pertence ao seu marido, ele tá com vontade de ter relação, vai lá e tenha. Mulher, tá com vontade, o marido tem que ir lá e satisfazer, ambos. E tá falando de ambos aqui, ok? Não se prive um ao outro, mas se for para dedicar algo espiritual, vocês combinarem de não ter relação por aquele período, que seja por aquele período e logo vocês voltem para que Satanás não entre. Vocês pegaram a visão? Então é algo temporário. Então, por exemplo, diversas vezes quando eu lá atrás assim, a gente, Júnior, vamos entrar num período de 3 dias, de 4 dias, a gente entrava em comunhão, apresentava isso para o Senhor, tá? Então a gente precisa, tá, ter essa responsabilidade aí. Agora vamos lá no 6, tá? A partir do verso 6 agora, ok? Digo isso com concessão e não como mandamento. Ou seja, eu tô falando isso através de uma palavra de sabedoria, através de um conselho. Isso aqui não é um mandamento de vida. Paulo está dizendo, isso aqui não é lei, gente, isso aqui não é doutrina, mas é um conselho para vocês terem o quê? Um consenso, uma prudência. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom e o outro aquele. Ou seja, Paulo está dizendo, eu tô no celibato.
Eu tenho, queridos, presta atenção. Paulo está dizendo, eu consigo ficar no celibato. Eu consigo viver dessa forma. Mas eu tenho o dom, igual àquela época, os eunucos, eles, eles viviam também para isso, tá? Então Paulo está falando, eu tenho o dom para isso. Eu consigo viver isso aqui, ok? Agora vamos aqui no 7. Gostaria que todos fossem como eu, de novo. Mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, ou seja, o celibato, e outro aquele. Agora vamos no 8. Deixa eu só dar ênfase aqui, tá? Então Paulo aqui está dizendo, eu queria que todos vocês vivessem esse celibato. Mas cada um tem aptidão para viver algo em Deus. Então eu entendo que muitos, Paulo está dizendo, muitos é para viver família, para ser família, e outros para viver o celibatário, tá? Ah, sim, os eunucos eram castrados, certo? Mas, queridos, tem pessoas que são eunucos de nascença e que não foram castrados. Tem pessoas que, e esses eunucos são os celibatos, as pessoas que vivem o celibato, tá? Certo? Então, vamos lá. Portanto, no 8 agora, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem casar. É melhor se casar que arder em desejo. Paulo está dizendo isso aqui. Queridos, e Paulo está dizendo que essa palavra não é um mandamento, é um conselho. Solteiro, viúvo, viúva, se você puder ficar igual eu e viver só para o Senhor, é melhor para você. Agora, se for para ficar ardendo em desejo, se for para ficar caindo em fornicação, se for para ficar aí queimando, com vontade de fazer as coisas e não tá casado, é melhor que você case, arruma um marido, arruma uma esposa, para você não ficar em pecado, ok? Olha o que Paulo tá falando, muito sério, ok? Vamos lá. Vamos agora no verso 10. Deixa eu ver aqui. Então, aos solteiros e aos viúvos, se puder permanecer assim, que permaneça. Mas todo mundo quer casar, né, gente? Agora, tem gente que não liga pra isso. Tem gente que quer viver no Senhor, quer viver pro seu chamado. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Você só vai viver no celibatário se você tiver dom pra isso mesmo. Porque se você, eu quero viver o meu chamado, mas você não tem um dom pro celibatário, é melhor você casar. Porque imagina você viver no seu chamado e cair em tentação. Vai ficar muito feio, vai envergonhar o nome do Senhor, certo? Então vocês têm que vigiar nisso daí, tá? Agora, Paulo vai trazer instrução sobre a separação, o divórcio, a partir aqui do verso 10, tá? Então vamos lá. Para os casados, deixa eu só ver aqui no meu resuminho. Tá. Vou ler o 10 e o 11, tá? Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. Então, presta atenção aqui, vocês têm que ler contexto e texto. Até aqui, sobre relação sexual, sobre satisfazer o esposo, a esposa, se for entrar em jejum, você se guarda, se é melhor você ficar permanecer no Senhor do que casar. Paulo está dizendo, é melhor você viver como eu, celibatário, mas isso aqui não é, gente, regra, não é mandamento. Ele está falando, isso aqui não é mandamento, tá? Presta atenção. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim. Agora, para quem que Paulo está falando aqui? Para os casados. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar de sua esposa. Isso é um conselho para quem está casado. Paulo está dando aqui um conselho para quem é casado, tá? Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, sobre o casamento, é melhor você não se separar. É melhor você ou reconciliar, tá? É melhor você, ou depois que ficou, ou seja, se separou, fique solteiro, fique solteira, tá? É o que Paulo está dizendo aqui, tá? Reflita depois sobre o 10, sobre o 11. Agora vamos ler Paulo também, né? Caso,
olha o que Paulo está falando. Caso ocorra uma separação, a mulher deve permanecer sem casar novamente ou reconciliar com seu marido. Aqui, queridos, na carta de Paulo, essa ordem de permanecer, tá? E se casar novamente, ele está dando à mulher, certo? Ou reconciliar-se com seu marido. Agora vamos no verso 12, 13 e 14. Agora me dirijo aos demais. Então Paulo falou primeiro com os solteiros, ali, né? Quem é solteiro, quem é viúvo. Paulo agora se dirigiu aos casados. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, vocês têm que ler circulando as coisas, que vocês se embananam, vocês ficam perdidos nas coisas. Olha, agora eu me dirijo aos demais, tá? Embora o Senhor não tenha me dado uma instrução específica a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Então, tem um homem que casou com uma mulher que é descrente, tá? Olha o que Paulo tá falando. Se o irmão for casado com uma mulher descrente, ou seja, você tá lá, você tá na fé em Cristo, mas a mulher lá é espírita, é qualquer outra coisa. Olha o que Paulo tá dizendo, tá? Se você casar com uma mulher assim, descrente, ou seja, não tá debaixo, aqui é julgo desigual, ok? Descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo, deixa eu ver aqui, ó. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente, ou seja, com um homem com julgo desigual, descrente, e se estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Então Paulo está dizendo aqui, você está casado com julgo desigual? Não, se essa pessoa está disposta a continuar com você, melhor que não separe, tá? Melhor que não se separe, ok? Agora vamos lá. Agora vamos no... Deixa eu ver aqui. Tá. Isso aqui aplica para quem? Para o incrédulo, para o ateu, para aquele que tem um jugo desigual, que não segue debaixo do mesmo jugo. Mas se quiser permanecer casado, você está casado com uma pessoa que é totalmente contrário de você. Não tem a mesma fé em Cristo, acredita em outras coisas. Então, o que Paulo está dizendo? Você não deve buscar separação por causa disso, tá? Agora, vamos aqui para o verso, ó. Mas se o fizer... onde que eu tô? Deixa eu ver aqui, no 14, tá? Vamos lá, eu tô agora no 14. Vamos ler de novo, queridos, o 13, tá? Deixa eu só ver onde eu achar o 13 aqui, peraí. Eu tava aqui no 14. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa que é crente. E a esposa descrente é santificada pelo marido crente. Eu coloquei o crente na frente, tá, gente? Eu acrescentei. Mas o que Paulo está dizendo? Ei, o teu cônjuge, porque vocês são uma carne só, é santificado pela tua busca. A tua esposa é santificada pela tua busca. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Por quê? Vem de uma comunhão, debaixo de uma bênção do Senhor, independente se o teu esposo, a tua esposa ainda é descrente, mas você é uma pessoa que se santifica. Pelo fato de você se santificar, você santifica o teu esposo, a tua esposa. Entenda isso. Então, se você está debaixo do jugo desigual, queridos, está sem paciência, a melhor opção não é largar, não. Continua, você entrou nesse barco. Talvez você se converteu no processo. Vocês dois tinham um jugo igual. No caminho o Senhor te encontrou. Então, tenha toda a paciência. Agora no 15, eu estou no verso 15, tá? Ou seja, então aqui no 15, agora eu vou ler o 15, tá? Vamos ler o 15 aqui agora. Se, porém, o cônjuge descrente insistir na separação, deixe-o ir. Então, a mulher está casada com um homem difícil, vive bebendo, não quer nada com nada, não quer saber de Jesus, e esse homem quer separação. O que Paulo fala? Deixe ir.
tá? Se é a mulher que não quer nada com nada, descrente, te implica, não quer mais viver com você por causa da sua fé, Paulo está dizendo, deixe ir, ok? Deixe ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa. E Deus os chamou para viver em paz. Tá? Agora eu venho aqui no meu resuminho aqui. Então Paulo está dizendo assim, se a parte que é incrédula, a parte que não está debaixo do mesmo jugo que o Senhor Jesus, quiser ir embora, não quiser mais esse casamento, é para você deixar essa pessoa ir, ok? E essa pessoa já não está mais presa a essa pessoa. Quando uma pessoa descrente, que é o outro lado, ou seja, esposo ou esposo, não quer mais esse relacionamento, é a pessoa do lado de lá, que está debaixo de um jugo desigual, não está debaixo da mesma fé. Essa pessoa quer ir, não quer mais continuar o casamento, Paulo está dizendo, deixe-o ir, tá? Só que você viu que Paulo não está dizendo algo da parte do Senhor, ele está dizendo um conselho. Olha, queridos, olha aqui no verso, olha, no 12. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha me dado uma instrução específica a respeito disso. Então, Paulo está dizendo algo que ele entende como um consenso de sabedoria, tá? Uma palavra de sabedoria. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Por quê? Por que para viver em paz? Porque antes você estava debaixo de um jugo desigual e agora você não estava vivendo mesmo em paz. Queridos, tem uma coisa terrível, chama jugo desigual. Pessoa que ir na igreja, aí o marido ou a esposa, agora você só vive na igreja, você deve ter, né, que você só quer saber de igreja. E aí o diabo se levanta dentro da sua própria casa, através do seu esposo, da sua esposa. Vamos continuar aqui, tá? Então, nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salvo por sua causa? Olha só que forte. Aqui agora, tá? No 17. Ou seja, o crente pode ser um instrumento de salvação para o seu cônjuge, mas isso não é garantido. Você pode ser um instrumento para o seu esposo vir para Cristo, para a sua esposa vir para Cristo. Mas se esse não quer nada com nada, você já insistiu, você já orou e ele quer ir embora, ele não quer mais casamento, solta. Você vai estar livre. Porque Paulo está dizendo aqui, quem que garante que você vai trazer salvação para essa pessoa? Mas se essa pessoa, a que está debaixo do jugo desigual, não é, porque a que está em Cristo, Paulo vai dizer, continua, persevera, vai adiante, amém? Certo? Cada um, estou no 17 agora, tá? Querida, a Bíblia tem que ser lida assim, esmiuçadamente. Cada um continue a viver na situação que o Senhor o colocou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Regra de quem? De Paulo. Tá? Eu quero que vocês entendam, porque às vezes vocês levam para um extremo, vocês julgam, sabe? Então, essa é a regra para as igrejas ali de Corinto. Paulo achava prudente fazer assim, dessa forma. Você está entendendo? Então, Paulo era celibatário. Então, ele sempre ia exortar as pessoas que melhor era estar no celibato, né? Dentro da cosmovisão dele de vida. Mas ele falou, se for para você arder, casa. Ok? Certo? Certo? Queridos, vamos passar devagarzinho, tá? Depois eu vou responder as perguntas de vocês. Cada um continue a viver na situação que o Senhor te colocou e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Quando Deus me chamou de verdade, eu estava solteira, mas eu me casei. Porque eu acredito que para mim era mais prudente casar. Mas tem pessoas que têm o dom do celibato. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. Deixa eu só trazer aqui dentro do meu resuminho aqui para você, tá? Então, o princípio do chamado e vocações, né? Que Paulo está dizendo aqui. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus.
Então, eu não fiquei. Deus me chamou de verdade quando eu estava solteira, mas não me casei. A questão da circuncisão e não circuncisão não tem importância. O que realmente importa, tá? É você obedecer a Deus. Então, Paulo está dizendo assim, não importa, se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a sua condição. Então, naquela época, quando alguém se convertia ao judaísmo ali, né? Ao judaísmo não, mas ao cristianismo, né? Aí tinha aquela coisa, mas vocês são circuncidados, eu tenho que me circuncidar também. Paulo está dizendo isso aqui não tem importância, tá? O importante é obedecer a Deus, ok? Tá, agora eu estou aqui no verso. O importante é obedecer a Deus. Agora vamos continuar aqui. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Então, pessoa, o que Paulo está dizendo? Você casou com uma pessoa. Essa pessoa, você conheceu Cristo depois de ter casado com alguém do jugo desigual? Deve permanecer assim. Você vai fazer o que agora? Não tem o que fazer, tá? Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos seus mandamentos, que obedeça aos mandamentos de Deus, ok? Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso preocupe mais. Se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Você foi chamado quando você estava solteiro? Agora você quer casar? Casa. É isso que Paulo está dizendo, tá? E se você era escravo quando o Senhor o chamou e agora é livre no Senhor? E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Agora vamos trazer ênfase aqui, tá? Então, se alguém foi chamado quando era escravo, deve lembrar que é livre em Cristo. E se foi chamado sendo livre, deve lembrar que é servo de Cristo, ou é escravo de Cristo agora. Nós não devemos, querido, nos angustiar com a nossa posição social, mas focar em servir a Deus e obedecer a Deus, independente do status ou da onde Deus te colocou, ou como você está, certo? Então agora, tá? Vamos aqui, no final eu vou responder as perguntinhas de vocês, tá? E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo em Cristo. Estou no 23 de novo. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Lembra que isso aqui é uma regra de Paulo para a igreja de Corinto. Ele tá dando uma direção para a igreja. Eu quero que você aqui, sempre quando for ler essa parte, vai lá no verso 12. Grifa o verso 12 para você ler depois, tá? Certo? Então vamos lá. Glória a Jesus. Continuar agora no 25. Vamos continuar aqui no 25. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tem para elas um mandamento do Senhor. Então Paulo não está falando da parte de Deus, ele tá dando direção, ele tá trazendo palavra, ele trazendo uma direção que ele acha mais prudente. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável. Então não é um mandamento, não é uma ordenança. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu uma sabedoria confiável e eu a compartilhei com vocês. Ok? Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor permanecerem como estão. Paulo está dizendo para o solteiro assim: olha, na dificuldade que eu vejo que é servir a Cristo, é melhor você ficar assim, solteiro. Agora no 27. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se você já tem esposo, não procure se separar. Certo? Então aqui Paulo, que ele está trazendo uma direção, ele está trazendo um aconselhamento aos solteiros, tá? Mediante a sabedoria que Deus deu para ele, tá? Solteiros, se puder, permaneça como vocês estão, especialmente por causa da dificuldade que havia ali naquele tempo presente, tá? Agora vamos no 28.
Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão que enfrentar dificuldades. A minha intenção é poupá-los disso. Paulo está dizendo, gente, eu não estou dizendo para vocês que casar é pecado. Mas eu quero que vocês entendam, se vocês vierem a pecar, se vocês vierem a se casar, tá? Vocês vão enfrentar dificuldades, tá? E vocês vão ter outras preocupações adicionais dentro do casamento. É filho, é a provisão. Quando é só você, é mais fácil. Mas a partir do momento que você constitui família, as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas. Porque vai vir preocupação adicional sobre a sua vida. Agora vamos 29, tá? Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Vamos lá de novo. Portanto, agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhece, logo passará. Então aqui Paulo tá trazendo uma instrução que o tempo é curto e que todas as coisas desaparecerão. Então não é para viver apegado, tá? Nem ao esposo, nem à esposa, assim, eu falo assim, lógico, nós somos uma carne só, mas adoração a Deus. Você vai amar o seu esposo, a sua esposa, mas Jesus precisa estar acima, tá? E ele dá uma exortação aqui, não ame mais os bens materiais, não ame mais as coisas. Agora vamos aqui no verso 32 até o 35, ok? Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades nesse mundo e em como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar mais ao Senhor, a ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Digo isso para o bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Então Paulo está dizendo assim, olha, se você for solteiro, homem, você vai conseguir dar mais tempo ao Senhor. Mulher, se você for solteira, você vai conseguir dedicar mais tempo. Mas, se ser solteira é uma pedra de tropeço para você servir o Senhor, casa, criatura. Casa, tenha seu cônjuge, para você não ficar se ardendo por aí, ok? E Paulo, queridos, ele está dando um conselho dentro da realidade dele, ele é celibatário, tá? Então ele vai sempre trazer a visão que é melhor você ficar solteiro, tá? Do que você, porque ele fala, olha, você casou, homem, tem responsabilidade, tem conta para pagar, tem filho, tem isso. Então, as suas demandas, ou seja, a sua preocupação, você vai estar dividido nas suas responsabilidades. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui para os solteiros, tá? Agora vamos aqui, a partir do verso 36, tá? Se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e os seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele. Não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem. E quem não se casa faz melhor ainda. Vocês conseguem entender? Então o que Paulo está dizendo? Gente, não é pecado casar. Mas se você pode permanecer solteiro por convicção espiritual, você vai ter mais liberdade para servir o Senhor, para se dedicar ao Senhor. Mas não importa quem casa ou quem não casa. Amém? Ele fala assim, olha, se você precisa... Olha o que ele vai falar aqui, ó.
Aqui no verso. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem. E quem não se casa faz melhor ainda. Mas para você chegar nesse consenso de não se casar, você tem que ter de verdade, né, dom do celibatário para isso, tá? Agora vamos no 39. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem... ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Presta atenção aqui. A esposa está ligada ao seu marido. Se ele morreu, essa mulher está livre, desde que ele seja o quê? Um irmão no Senhor, ok? Desde que ele seja um irmão... Deixa eu só achar uma coisa aqui para falar para vocês. Peraí, deixa eu ver se eu tenho no rodapé dessa Bíblia. Cadê? Eu não tô nessa Bíblia, não. Então, vamos lá, tá? Desde que seja um irmão no Senhor. Ou seja, ao conselho de Paulo. Viúva, você ficou viúva? Viúvo, você ficou viúva? Você agora não tá mais ligado em uma só carne nessa pessoa, tá? Agora você tá livre para casar de novo. Desde que seja um irmão em Cristo. Desde que seja um casamento no Senhor, tá? Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse. Novamente, eu creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Presta atenção aqui. Desde o verso 12, Paulo começa a falar assim, olha, gente, isso daqui não é doutrina. Agora eu me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha me dado uma instrução específica. Mas Paulo está dizendo, eu acredito, por ser cheio do Espírito Santo, eu estou dando uma palavra de sabedoria para vocês. Então, tudo que Paulo está dando aqui é conforme a vida que ele tem e o que ele deseja. Porque como ele sofria muita perseguição, ele está dizendo, gente, é melhor você ser solteiro, porque você não vai ter tanta preocupação. Porque já é difícil, tá? Servir. Já é difícil servir Jesus dessa forma, ok? Já é difícil servir Jesus no celibato. Imagina casado, com filho, com um monte de coisa, tá? Pega a visão. Então, Paulo aqui está dando uma instrução. Olha o que ele vai falar aqui, queridos. Presta atenção. No verso 40. Lê o verso 40 e descreve para mim aqui o começo do verso 40. Coloca aqui, no começo. Como que está na sua Bíblia? O começo do verso 40. Coloca aí, o começo do verso 40. Como que tá aí? Coloca aí. O começo do verso 40. Coloca aí pra mim, pra ver como que tá escrito. Pra vocês começarem a entender. Quero ver se tá parecido ou tá. Se porém mais bem-aventurada, todavia... Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Será, porém, entretanto, será, porém, mais bem-aventurada. Vamos lá. No verso 40. Em minha opinião, em meu parecer, porém, ela será mais feliz. Aqui é a opinião de Paulo, queridos. É a opinião de Paulo. Em minha opinião, tá na minha Bíblia, NVT. Entretanto, segundo me parece melhor. Me parece. Tá? Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, eu lhes dou o conselho do Espírito Santo. Ele crê. Então, o que eu tô falando? Eu acredito que Paulo ele tá dando uma direção, tá? Para a igreja, para quem ali ficou viúvo, para quem é solteiro, olha, é melhor você ficar solteiro para servir o Senhor. Mas se você for arder, que você se case. Então Paulo lá no verso 12, ele vai falar assim, agora eu me dirijo aos demais, tá? Embora o Senhor não tenha me dado nada. Agora, olha lá o começo. Agora, quantas perguntas, lá no começo, lá no 7, agora, quanto às perguntas que vocês me fazem em sua carta,
Digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que... Olha só, então, no começo, Paulo está dando uma instrução conforme as perguntas do povo de Corinto. Agora, a partir do verso 12, Paulo vai dizer assim, olha, Deus não me deu uma instrução específica a respeito disso, não é um mandamento, não é uma doutrina, mas deixa eu falar aqui para vocês, dentro, né, daquilo que era a visão de Paulo para a igreja de Corinto, para aquela época, tá? Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque tem gente que fica nesse dilema. E aí, apóstola, eu posso casar? Eu me divorciei, meu marido me batia, eu tentei de tudo. Apóstola, minha mulher fugiu, arrumou outro homem, foi embora. Então são N motivos. E queridos, eu vou falar o que eu acho, que não é regra do Senhor também. Porque, mas eu creio, eu vejo assim, dentro da minha visão de mundo, dentro da minha visão de edificação, dentro daquilo que eu conheço. Eu acredito que se essa mulher que divorciou por N motivos, eu penso assim, se for para ela ficar balangando na presença de Deus, estando solteira, é melhor que ela se casa e organize a sua vida, a sua área sexual. Mas se essa pessoa que passou por esse processo pode aguentar, por exemplo, às vezes já uma mulher já de mais idade não quer construir de novo uma carreira com alguém, pode ficar só para servir o Senhor, que vá, não inventa moda não, tá? Agora, se essa mulher está na flor da idade, é nova, é melhor que ela se case e não caia em pecado do que ela ficar solteira com um e com o outro. Queridos, é a lógica. É a lógica da libertação, da batalha espiritual. Se é melhor para uma pessoa ficar na presença do Senhor casada, Deus vai querer que essa pessoa entre debaixo de um jugo e esteja casada. Eu tenho certeza disso absoluta. Então a gente precisa ter esse senso. Como é melhor para essa pessoa servir o Senhor? É solteira que fique solteira. É viúva e aí solteira depois de ser viúva, que fique assim. Porque o que adianta? Tem gente que fala assim, mas não pode casar, mas aí a pessoa não tá na flor da idade. Às vezes a pessoa ainda não tem filhos. Casou com um marido violento, foi embora, abandonou essa pessoa. E eu quero falar uma coisa para você, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, menos da blasfêmia contra o Espírito Santo. Queridos, quantos pastores tem aí que divorciaram, casaram novamente? Então eu vejo assim, minha cosmovisão de mundo, de vida. Se é melhor para você se manter na presença do Senhor, se casar, constituir uma família, casa. Agora, se vai ser mais um para você divorciar ali, se você ainda não tem maturidade, vai viver uma libertação, uma cura interior genuína, tanto o homem quanto a mulher, para depois você se envolver no casamento. Senão você vai ficar pulando de galho em galho. Amém? Eu penso dessa forma, queridos. Tem gente que está no terceiro, no quarto casamento. Aí eu não sei o que acontece. Deve ser um problema com você. Já o terceiro, quarto casamento, você tem que começar a refletir. Ver se não é um dedo muito podre que você tem. Ou não é coisas dentro de você que precisam ser resolvidas para você começar a escolher melhor. E outra, saber conduzir um relacionamento. Gente, um relacionamento a dois é renúncia todo dia, é sacrifício. Nós estamos falando de duas pessoas diferentes, de cultura diferente, família diferente, que vão viver juntas, vão dormir na mesma cama, vão se alimentar juntos, vão fazer as coisas juntos, vão juntar dinheiro juntos, vão conquistar juntos, vão trabalhar juntos, tudo por um só propósito. E não é fácil o casamento não, gente. E aí você vê uma pessoa tá aí com um, com outro, e larga, e casa, e separa, e isso e aquilo. Lembra da mulher samaritana? Jesus encontra ela no poço. Queridos, olha, Jesus vai se revelar primeiro que ele é o Messias para uma mulher divorciada. 5 vezes. Vai chamar o teu esposo. Aí a mulher fala assim, não tem esposo. Disseste bem, pois tiveste 5 e o que tens agora não é teu esposo. Rapacacheia. Jesus vai se revelar para uma samaritana que já tinha 5 casamentos, mas aquele que ele manda chamar, ela diz, não é meu esposo. Talvez era amigada, morava junto. Amém? Então Jesus, o Messias se revela para uma mulher, queridos. Então por que eu estou falando isso para você? Tá? Porque essa samaritana, ela vivia ciclos repetitivos.
Mas agora ela está encontrando Jesus. E pelo contexto da samaritana, era uma mulher muito ferida, mas Jesus está curando ela no poço. Para ela agora se posicionar e viver a vontade de Deus. Então, queridos, o que eu estou falando aqui para você? Sobre a questão se casa de novo, se não casa, eu acho assim, se você já está no terceiro, no quarto, casou, divorciou, você deve fazer isso daqui agora, tá? Senhor, o problema é comigo? Então eu quero viver uma cura profunda, libertação, e eu quero esperar uma pessoa que realmente venha somar o propósito comigo. Mas, Senhor, eu quero ser curado, liberto, mas eu quero viver para o Senhor, eu quero viver o celibato. Vai viver o celibato. Se é assim que você serve melhor ao Senhor, vai fazer aquilo que está ardendo no seu coração. Se é casar, se é viver o celibatário. Agora, se for para você ficar nessa religiosidade, ai, porque não pode casar, porque isso e por aquilo e aquilo outro, mas aí você cai em fornicação com um, você cai em fornicação com o outro, é melhor que você case. Porque os adúlteros, os fornicadores, os pervertidos sexualmente não vai herdar o reino de Deus. Então, o que você precisa fazer? Colocar na balança. Peraí, eu vou entrar mais num casamento para me separar daqui logo ali? Não. Jesus me trata, me cura. Se você tem sonho de casar, tem sonho de ter uma família, talvez já teve 2, 3 relacionamentos frustrados, vai viver a libertação, deixa Jesus curar sua alma, se submeta ao processo, aguenta firme na espera, fica nos lugares certos, porque gente errada só vem em lugar errado. Ah, mas só vem gente errada, mas você também só fica lá nos lugares tortos, onde Satanás reina, é no bar, é não sei aonde, é com amizade torta. Queridos, você não precisa buscar ninguém. Se você clamar ao Senhor, Deus traz na sua casa o teu varão, a tua esposa. O apóstolo eu conheci foi na área da minha casa. Eu fazia célula e ele veio visitar ali, tá? Então, por que eu tô falando isso aqui pra você? Outra coisa, se você tem a possibilidade de reconciliar com seu ex-marido, reconcilia. Se você tem a possibilidade de restaurar o seu casamento, restaura. Sempre, querido, eu como apóstolo, pastora, eu vou dizer pra você, se você tem chance de restaurar, de lutar pro seu casamento, luta até o último. Luta até onde você pode. Aí, de repente, você já divorciou, ele casou com outra pessoa, aí fechou um ciclo. Pronto. É simples assim, tá? Ok? Então, eu quero que você tenha sabedoria aqui e não fica pulando de galho em galho. E outra, queridos, casamento, você não casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz. A ideia de casamento é, eu vou me casar, eu vou fazer essa pessoa feliz e eu vou fazer dar certo todo dia. Não é o outro que faz dar certo, é você que faz dar certo. É você que recua, é você que pede perdão, é você que fala, olha, me perdoa, me desculpa, olha, eu vou melhorar nisso. Aí tem gente que casa, quer só que o outro muda, aí você está cheio de defeito. Então, queridos, casamento é renúncia. Casamento, queridos, é viver todo dia assim, renunciando, tá? Se for traição, tem que perdoar. O ideal, Thaís, é perdoar. Se você consegue perdoar e consegue restaurar para conviver junto, que seja assim. Se você não consegue conviver junto, que você não suporta esse tipo de coisa, perdoa e segue a sua vida. Mas, queridos, Deus sempre vai querer a restauração. Deus sempre vai querer que você dê a outra face. É um casamento que vai ficar trincado. E só Jesus para poder restituir a confiança, tudo. É só Jesus, queridos. É muita oração. E quem perde é quem traiu. Quem perde é quem feriu a sua confiança. Você vai continuar o casamento, mas sempre com o pé atrás. Sempre com uma mancha. Até que Jesus... Eu creio que Jesus pode restituir completamente? Eu creio, Deus é poderoso. Mas tem gente que se diz que perdoa, não consegue conviver, aí fica com raiva, então você tem que viver o processo. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre a carta do divórcio ter sido dada porque não conseguiam perdoar e conviver, certo? Eu vou procurar isso aí. Não tô falando com propriedade, mas eu acho que eu tenho quase certeza, ok? Tá? Pastora, Deus já falou pra mim não largar
Ele que uniu. Amém. Aguenta. Se Deus te dá força para lutar por esse casamento, homem e mulher, se Deus te dá força para perseverar, continua. Agora, queridos, nós precisamos entender que casamento tem que ter comunicação, tem que ter relação sexual. Aonde que você se une ao teu marido, à tua esposa? É na relação sexual. Querido, tem casal que fica 1 ano. Tem casal, queridos, que fica aí muito tempo. Aí o diabo entra mesmo, reina, aí tem traição. Você tem que suprir o seu cônjuge sexualmente, emocionalmente, espiritualmente também, como intercessor, intercessora, alguém que ministra a palavra de Deus para essa pessoa. Queridos, nós devemos suprir a ambos em todos os aspectos. Emocional, dando carinho, palavra, suprindo, abraçando. Na forma de ser amigo, de ser companheiro, amém? Tá? Então nós precisamos ter aí muita sabedoria, certo? Queridos, amanhã nós vamos ver o capítulo 8. Que Jesus abençoe sua vida de forma poderosa, de forma profética. Amém?